Olá, boa noite a todos. Terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Começando mais uns 4 elementos aqui no Instantenews.1, depois de um pequeno recesso em virtude da cirurgia do Marcelo Campos. Mas hoje o nosso time está completo. Marcelo Campos, Arlindo Lopes Correia, Marcelo Cardoso e eu, Ronaldo Rosas. Muita coisa aconteceu no nosso último programa para cá, mas os protagonistas continuam os mesmos. O pessoal do Supremo, do TSE, Rodrigo Pacheco, Randolph Rodrigues, cada vez mais saltitante, a velha imprensa, os institutos de pesquisa, PT e companhia. Bem, então, para a gente começar o papo de hoje, eu vou colocar uma questão na mesa. Parece que agora ninguém pode mais fazer críticas construtivas ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas. Crítica virou fake news. Será que isso é bem assim? O que você acha, Marcelo Campos? Olha, infelizmente, para espanto de todo mundo, né, está havendo uma tentativa aí por parte do Supremo e do TSE de justamente criminalizar as críticas legítimas relacionadas à segurança das eleições e à valorização das notícias mentirosas sobre o nosso sistema eleitoral. Parece mentira, né? Um dos argumentos desse pessoal que não aceita críticas e acha também o nosso sistema perfeito e inviolável, né, é que todos os políticos em exercício de mandato, incluindo aí o presidente da República, foram eleitos por essas urnas. Só que tem uma coisa que eles não falam, né? É que nunca, nos anos anteriores, o Supremo e o TSE fizeram ativismo político e judicial escancarado que a gente está vendo. E tem 5 pontos aí que eu gostaria de colocar. E eu tenho certeza que qualquer cidadão com bom senso vai concordar comigo. O primeiro é que as nossas urnas eletrônicas são de primeira geração e são usadas somente em 3 países. Todo mundo está cansado de saber: Brasil, Butão e Bangladesh. Se a gente tivesse urnas fora do comum e um sistema eleitoral perfeito, como esse pessoal aí insiste, né, em dizer, até os ministros disfarçados de juízes gostam muito de falar isso, né? Os países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Alemanha e França, adotariam essas urnas, vocês não acham? O segundo ponto é que a resistência desses ministros em adotar o voto impresso auditável e ainda propagam fake news. Eles dizem que estavam querendo, todo mundo estava querendo a volta do voto em papel, né? E isso é uma mentira deslavada. E só a título de curiosidade, até no Paraguai tem o voto impresso auditável. E ele já era para ter sido aprovado aqui desde as eleições, ter sido implantado desde as eleições de 2018, e não foi. O terceiro ponto é que e esse é muito grave, hein? Se trata do sumiço dos logs da eleição de 2018, né? Eles foram apagados por uma empresa terceirizada que atua, ou atuava, não sei, no TSE. E essa não dá para engolir, né? E os ministros não abrem a boca para falar desse assunto. O quarto ponto é o ativismo político por parte de ministros do Supremo e ministros do TSE, que eles vão para o exterior fazer palestras falando mal do presidente da República, se intitulando representantes do bem, enquanto o governo e seus apoiadores representam o mal que precisa ser banido do país, né? Aliás, na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso perdeu mais uma boa oportunidade de ficar com a boca fechada, né? Quando ele disse que o Brasil vai ver o tamanho do fascismo na próxima manifestação de 7 de setembro. Ora, a gente sabe que se não houver críticas ao sistema eleitoral, essas manifestações vão ser consideradas democráticas. E se ocorrerem críticas, vão ser manifestações fascistas. Todo mundo já sabe o que eles vão dizer, né? Então, essa turma vai entrar nessa linha aí, porque a maioria da população brasileira ela quer transparência na apuração dos votos e quer lisura nas eleições. E também nas posturas desses ministros que, pelo menos a mim, não representam, né? Não me representam. E o quinto e último ponto é justamente como reagem os ministros do Supremo e do TSE às críticas legítimas que são feitas ao sistema.
Eles convocam coletiva para alimentar a imprensa do consórcio, recebem o apoio dos puxa-saco de plantão, como foi o caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que toda hora vem a público dizer que confia nas urnas e no processo eleitoral brasileiro, né? Só que esse sujeito cometeu um ato falho que chocou as pessoas mais atentas quando ele saiu em defesa do processo eleitoral em apoio a uma declaração do ministro Edson Fachin. Você vê que ele disse que o próximo presidente da República será eleito pelas urnas eletrônicas. Bom, logo depois que ele disse isso, o Arlindo me ligou perguntando se eu tinha visto a declaração dele. Eu disse que sim, e que se ele acha que o próximo presidente vai ser eleito pelas urnas e não pela população por meio do voto, né? Se ele disse isso, ele deve saber de alguma coisa que a gente não sabe. Aí fica difícil entender de outra forma, né? Pois é, Arlindo, aproveitando a deixa aí do Marcelo Campos, essa declaração do Rodrigo Pacheco dizendo que o próximo presidente da República será eleito pela urna eletrônica, pegou muito mal, né? O que você diz? Bom, o povo de Minas Gerais teve um grande privilégio nas últimas eleições para o Senado. Escolher entre dois frasistas. Frasistas são pessoas célebres pelo conteúdo e pela profundidade das frases que, de vez em quando, com as quais, de vez em quando, presenteiam o grande público. Os dois frasistas eram Rodrigo Pacheco e Dilma Rousseff. Eles escolheram Pacheco. Talvez inspirados por essa de Queiroz, na correspondência de Fradique Mendes, que descrevia um político chamado Pacheco, um homem enigmático, mas que, com 3 frases, chegou ao cargo de primeiro-ministro. Bom, em relação a essa frase de Pacheco, eu vou levantar 2 hipóteses. A primeira, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque pode ser que Pacheco esteja apresentando ao mundo um novo tipo de eleição. A eleição que certamente vai repercutir em todo mundo, porque ela não mais será feita pelo povo, já que o povo é antidemocrático. A gente vê nas manifestações, quando eles saem às ruas. Para manter a democracia, Pacheco provavelmente pode estar propondo que o sistema eleitoral mude e que tudo seja feito pela máquina, dentro de uma nova tecnologia supermoderna. Lembrem que Barroso nos disse antidemocráticos e falou também muito em inteligência artificial. O que pode ser inteligência artificial? É um conceito que só os entendidos, como Barroso, conhecem. Mas pode ser o seguinte: aquele supercomputador que existe lá no TSE coleta todas essas pesquisas eleitorais que estão sendo feitas às dezenas, há meses, analisa seus resultados e a inteligência artificial faz a síntese naquele supercomputador do TSE e dá o resultado final. É a primeira hipótese, a hipótese tecnológica. Mas existe uma hipótese psicológica que Marcelo Campos citou. É o ato falho. Freud não perdoa. O ato falho. O inconsciente faz aflorar o consciente. E Pacheco, para dizer o que disse, deve saber algo que nós não sabemos.
mas ele já sabe. Bom, a segunda hipótese, então, pode ser a mais plausível, porque o datapovo indica o contrário, mas é o tal negócio. O datapovo é antidemocrático. Pois é. Eu vou para o Marcelo Cardoso. Marcelo, sobre a declaração do jornalista Ricardo Fiuza durante um dos programas Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, na semana passada, onde ele disse que daqui a pouco vão substituir a bandeira brasileira na camisa dos jogadores por uma foto da urna eletrônica, que parece que foi transformada em um novo e mais importante símbolo nacional pelo TSE. O que você diz, hein? Olha, de qualquer modo, está havendo uma subversão de valores aí. Só uma correçãozinha. Guilherme Fiuza, não Ricardo Fiuza, né? Guilherme Fiuza, desculpe. A gente tem essa coisa da subversão de valores. Eu me lembro que, na época dos governos militares, a esquerda acusava muito a direita, os simpatizantes dos governos militares, de se apropriarem também dos símbolos da nação e tal. E depois eles passaram a fazer isso. A gente se lembra dos movimentos pró-diretas, em 1984, e tantos outros, em que, em nome de várias causas, se usurpava muito a questão do hino nacional, da bandeira nacional. Eles foram perdendo isso ao longo do tempo e esses valores foram resgatados pela direita, né? E hoje eles se sentem alijados desse processo, exatamente porque eles perderam o domínio sobre isso. E então era o momento de fazer a subversão de valores. O Guilherme Fiuza, dos Pingos nos Is, falou de atitudes de cinismo do TSE e do Barroso. Textualmente, o Fiuza disse: bandeira não pode, mas urna é orgulho. Veremos atletas subindo no pódio com a urna eletrônica, que é o orgulho nacional, que virou o grande chamamento à nação, essa briga de discursos, narrativas, da questão da urna, que a urna é infalível, que a urna é tal, e a gente já sabe o que vem sendo revelado por trás disso tudo. Depois ele acabou condenando as desinformações propagadas pela corte. E eu diria até, Ronaldo, que são desinformações, dentre as quais o que a própria corte faz, quer dizer, jogando nas costas de simpatizantes do Bolsonaro e do próprio presidente da República uma carga de acusações, exatamente pelo fato de se querer dizer que a contrariedade ao discurso oficial do TSE, do Supremo, da esquerda, enfim, é que isso é notícia falsa, que isso é fake news. Na verdade, está se fazendo um jogo de raciocínio, um jogo de palavras com tudo isso, né? E aí ele pede também ao TSE que realize seu papel institucional e aceite os subsídios que estão vindo da Comissão de Transparência, né? Dizendo nas seguintes palavras: eles têm diversas propostas e contribuições para melhorar a transparência e a segurança do sistema eleitoral. A gente sabe que tem muita balela em relação ao que o discurso oficial faz, né? Agora, com relação à questão da subversão de valores, cabe lembrar também a querida juíza gaúcha Ana Lúcia Todeschini Martínez, né? Ela que fez criar toda aquela celeuma em relação à bandeira nacional como símbolo de propaganda eleitoral. Ela vai continuar respondendo pela 70ª zona eleitoral lá de Santo Antônio das Missões e Garruchos, noroeste do Rio Grande do Sul, até o final do período eleitoral. Ela chegou ao despautério de dizer que a bandeira passou a representar um lado da política no país. Isso foi numa reunião com representantes de partidos, a gente se lembra disso, e ela disse que o uso do símbolo nacional pode ser considerado propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto, semana que vem, né? E aí, aliado a tudo isso, a gente tem uma simbiose perigosa, né? A gente tem STF e TSE ali numa linha tênue que acaba criando embaraços e pode vir a criar embaraços para o processo eleitoral, né? O Moraes, na questão do inquérito das fake news, que vai ser julgado agora na sexta-feira, dia 12, ele é a vítima, o inquiridor, o investigador, o julgador e o algoz de Jair Messias Bolsonaro.
E também tem posição privilegiada no Tribunal Superior Eleitoral a partir da semana que vem, quando ele assume a presidência do tribunal. Não bastasse o TSE ser aquela jabuticaba, né, brasileira, só existe Tribunal Eleitoral do Brasil, a gente vai ter essa simbiose muito mais ativa. Ele, além de ser o presidente do Tribunal Eleitoral, ele é membro do Tribunal Superior, da Suprema Corte, é algoz do presidente, é desafeto do presidente, pior do que tudo, e é como se isso não representasse um perigo iminente para a transparência, para a lisura do sistema eleitoral. Aí menos no sentido de se tentar falar de fraude, coisa parecida, mas na maneira como ele pode vir a enxergar ações do presidente e querer qualificar isso como sendo um tipo de violação da lei eleitoral, buscando impugnar a candidatura do Bolsonaro. E é o que vai tentar fazer, certamente, nesse julgamento que está marcado agora para dia 12, sexta-feira. Olha, eu perdi meu pai, vai fazer 10 anos agora, em março de 2023. Ele, 2 anos antes já de morrer, a gente sempre conversava muito sobre política, ele já se mostrava muito cético em relação ao Brasil, com medo de que coisas pudessem acontecer. Acho que ele estava antevendo toda essa série de iniquidades que a gente tem presenciado, que tem vivido e com as quais a gente tem sofrido tanto. Vamos torcer para que essa coisa do patriotismo que a gente vem resgatando a duras penas e que vai ter, eu acredito, um ápice agora no dia 7 de setembro, bicentenário da independência, e com o desfile que se presume apoteótico, que vai acontecer aqui no Rio, que a gente consiga realmente fincar a nossa bandeira no nosso país. Acho que é disso que nós estamos precisando. Hoje nós somos uma ilha de prosperidade, reconhecidamente até pela imprensa do mundo inteiro, especialmente aqui no âmbito da América do Sul, da América Latina propriamente. A crise assolando os outros países, o comunismo tomando conta e insuflando, de alguma forma, potencializando essa crise, e nós indo, graças a Deus, da contramão da história, alimentando o mundo com agronegócio, franco desenvolvimento, com a economia em franco desenvolvimento, apesar de tudo, apesar da pandemia, apesar de toda a sabotagem que se faz contra o governo. E, enfim, a gente realmente acaba com um pouco de temor, mas é preciso vencer. Não é feio perder, acho que feio é não lutar contra ele, não tentar vencê-lo, né? Eu acho que a gente consegue e vamos torcer para que a gente vença o jogo. Pois é, com relação à transparência das próximas eleições, tivemos mais uma polêmica ontem, né? O Tribunal Superior Eleitoral excluiu do grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército, Ricardo Santana. Ele é acusado, né, de divulgar nas redes sociais supostas fake news sobre as urnas eletrônicas. A informação está em ofício assinado pelo presidente do TSE, Edson Fachin, e pelo vice-presidente do tribunal, Alexandre de Moraes. Ambos também são ministros, como você disse, Marcelo Cardoso, do Supremo Tribunal Federal, né? O documento foi entregue nesta segunda-feira, 8, ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Agora, preste atenção no que diz o ofício. Eu destaquei aqui 2 trechos. Vamos lá. Conquanto partidos e agentes políticos tenham o direito de atuar como fiscais, a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam, prima facie, o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito. Tais condutas, para além de sofrer reprimendas normativas, têm sido coibidas pelo TSE através de reiterados precedentes jurisprudenciais. O outro é o seguinte: a elevada função de fiscalização do processo eleitoral há que ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros capazes de gozar de confiança da Corte e da sociedade, mostrando-se publicamente imbuídos dos nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e de fortalecimento da democracia, acrescenta o documento. Marcelo Campos, é com você. Olha, Ronaldo, isso que você destacou aí
eu quero focar em dois aspectos. Quando ele afirma, né, que a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam prima facie o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito, a gente precisa primeiro entender qual é o problema desse pessoal com relação à crítica, né? Porque a própria Polícia Federal já afirmou que as urnas não são auditáveis. Por que eles insistem em negar isso, né? A gente não entende. E tem uma coisa, né? Nenhum sistema é perfeito, e quem diz isso não sou eu, não, são os analistas aí de renome que a gente tem visto em algumas entrevistas. Uma coisa é certa, todo sistema precisa ser aperfeiçoado. E aperfeiçoado constantemente, diga-se de passagem, né? E é essa resistência, esse aperfeiçoamento que gera a desconfiança na população. Você vê uma coisa, esses ministros, eles não conseguem distinguir mais a diferença entre crítica e fake news. E todo mundo devia pedir demissão, porque não tem a menor condição de permanecerem aí nos respectivos cargos, concordam? O cara que não sabe fazer essa diferença, não dá para ficar lá. E o segundo aspecto desse ofício aí mostra que existe realmente alguma coisa muito estranha relacionada ao nosso processo eleitoral. Olha só, eu anotei até aqui. Quando ele diz que a elevada função de fiscalização do processo eleitoral há que ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros capazes de gozar da confiança da corte e da sociedade. Bom, isso mostra que eles se acham deuses intocáveis. Se eles não confiarem, não serve. E ainda colocam a sociedade nesse ofício aí. A qual sociedade eles estão se referindo, né? Porque a minha eles não representam. E eu acredito que também grande parte da população brasileira também não. Um dos aspectos alegados aí pelo ministro é que uma pessoa que participa de uma comissão de transparência não pode estar protegendo um lado. Ora, aí eu te pergunto, como é que os ministros estão aí demonstrando, né, ter um lado também? E eles podem ficar à frente do processo eleitoral? Que tenham aí representantes dos dois lados para fiscalizar as eleições. Essa é que é a garantia para minimizar a possibilidade de fraude, né? E só tem uma coisa, diante do que a gente está passando, esse coronel deveria ter evitado, no meu ponto de vista, as redes sociais. Mas, eventualmente, repassar para os seus seguidores mensagens contra um candidato não o desabilita a participar do processo, já que tem muita gente que é contra o outro candidato e está participando desse grupo. Mas será que o coronel publicou alguma fake news? Do jeito que as coisas estão, eu não acredito no que dizem esses ministros, né? Basta a gente se fixar nos fatos e não nas narrativas da esquerda e do TSE. E, nesse particular, as Forças Armadas até disseram que a medida do Fachin foi acertada e que vão providenciar o substituto do coronel. Mas a forma como o ministro Fachin escreveu o documento, já foi divulgado ontem, não agradou os militares. Vida que segue, né? Pois é, Arlindo, eu quero te ouvir sobre esse ofício do TSE. Vamos lá? Bom, como ex-mobralense, há que se louvar, inicialmente, o português castiço de nossa casta jurisprudencial. Que coisa maravilhosa! O povo entendeu tudo que eles disseram. Mas, infelizmente, eu tenho que discordar dessa indelicadeza com o Ministério da Defesa. Isso essa palavra indelicadeza é para abrandar um pouco essa grosseria com o Ministério da Defesa, caçando o coronel. Antigamente, os coronéis caçavam, hoje eles são caçados. E eu quero discordar do princípio em que se baseia Fachin. Exatamente, são as pessoas que têm dúvidas que devem participar desse tipo de missão, principalmente quando se trata de alguém que é do ramo, alguém que estudou o assunto e conhece em profundidade. Enfim,
é mais uma da nossa jabuticaba. Eu me lembro, eu me lembro das eleições passadas e fico pensando quantas barbaridades devem ter ocorrido sem que nós tenhamos tomado consciência disso, né? Bolsonaro, esse novo governo, nos alertou, nos sacudiu, nos acordou, a nós e ao povo brasileiro, para uma série de barbaridades que estavam sendo cometidas em nosso país. Essa é mais uma. Pois é, esse ofício deixa no ar, né, mais uma desconfiança com relação às autoridades que estão à frente do processo eleitoral. Você não acha isso, não, Marcelo Cardoso? Mais uma como se fossem poucas, né? Aí a pergunta que não quer calar, Rodrigo, é a seguinte: o que é que foi que o coronel Ricardo Santana disse para atrair a ira de Fachin e Moraes? O que teria feito com que eles ficassem tão perturbados? Quais foram as fake news, as notícias falsas, presumidamente, o coronel falou? E o mais importante, que vale até uma chamadinha, né? O que é verdade e o que é mentira? Como se estabelecem um e outro? Qual é o critério? Com o respaldo e autorização de quem? Com que propósito? A soldo de que grupos? Sexta no Doido Repórter, né? O Moraes acaba sendo hoje a pessoa mais suspeita do mundo para conduzir o processo eleitoral, dada, como eu já falei, toda essa animosidade reinante para com o presidente. E não há uma voz que se levante contra isso, né? Quer dizer, a coisa foi montada, o circo foi armado para que as coisas transcorressem dessa maneira. Então, nós temos quase que um candidato acuado. É o que pode vir a acontecer como decorrência do julgamento do inquérito que vai acontecer na sexta-feira. A gente tem um judiciário absolutamente imiscuído no legislativo, né? Com senadores de rabo preso que não agem contra esse tipo de abuso. Ao contrário, eles se submetem. A própria... enfim, há ações do Senado que deveriam ocorrer por conta da própria iniciativa do Senado e que são coibidas ou são impostas pelo Judiciário, especificamente pelo STF. Então, existe hoje em dia uma ação coordenada de Judiciário e Legislativo de boicote e, eu diria, inclusive, até sabotagem contra o Executivo. E nós temos uma estrela, o Arnaldo já falou, ele é o Randolph Depevati Falafina Rodrigues, que é o estafeta da oposição, né? Ele é o moleque de recados incumbido de fazer as honras da casa. Basta um peido do Randolph para que o STF atenda e dê 24 ou 48 horas para que se responda alguma coisa, para que aconteça alguma coisa. Eu ouvi dizer, que, inclusive, que o Bolsonaro tinha, acho, 48 horas para explicar o terremoto que aconteceu no Rio Grande do Norte uns dias atrás, né? Então, esse processo eleitoral está contaminado. E está contaminado não é de hoje. Desde a canetada salvadora de Fachin, que tornou Lula um descondenado. Ou seja, existe um sistema, um establishment, uma engrenagem trabalhando ativamente para que certas coisas aconteçam. Felizmente, boa parte da população do Brasil está de olhos abertos em relação a isso, graças ao que o Arlindo falou. Toda uma, vamos chamar de bom termo, catequese que o Bolsonaro vem fazendo, no sentido não de convencer as pessoas para que sejam amistosas a ele, mas para que abram os olhos e passem a enxergar realmente o que está se passando no país. Coisas que ficaram nebulosas, coisas que não se explicava, a questão do escrutínio público dos votos. Quem não se lembra da eleição de 2014, quando você tinha Aécio Neves liderando a apuração com Dilma lá embaixo, e, de repente, a terra parou por 3 horas para esperar o Acre terminar de votar. E quando o Acre votou, tchan, pronto, o jogo se inverteu, Dilma ganhou, está feito o resultado, é isso mesmo, não tem que discutir, acabou. O Aécio botou o rabo entre as pernas também, não mexeu palha, houve um ensaio de uma reação, mas, na verdade, acabou não acontecendo. E hoje você tem petistas votando em coxinha, né? O candidato a vice do Lula é um coxinha, ou pelo menos um ex-coxinha. Ou seja, quanta revolução aconteceu nos fatos, quantas coisas mudaram no mundo político,
tão pouco espaço de tempo, e hoje a gente está vendo tanta coisa fora do lugar que precisa ser novamente realocada, a poeira tem que baixar. Isso mesmo. Enfim, o que aconteceu. Certo? Você quer acrescentar alguma coisa, Arlindo, rapidamente? Não, quero que... Já estamos com o tempo aí em cima Em cima, né? Tá bom, gente. Bem, chegamos ao final dos 4 elementos de hoje, né? Na próxima terça-feira, estaremos de volta com assuntos mais polêmicos ainda. Agradeço aos Marcelos Campos e Cardoso e ao Arlindo Lopes Correia pela participação no programa de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Beijo grande. Arrivederci.